MS em Dia Preview, informação até você. A política. Para alguns, os fins justificam os meios, alguns aplicam meios que ninguém entende, mas no meio de tudo isso, para o bem do cidadão e para o bem da política, quando ela dá certo, existem os técnicos. E aqui nessa entrevista eu falo com um técnico que faz as coisas darem certo, independente da área, independente do desafio que ele tiver. Eu falo com o professor Rodrigo Terra, se fosse você eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, feliz aqui em ter o senhor de novo, depois de alguns anos, né? Você inclusive ajudou muito a consolidar esse espaço, talvez não se lembre, eu também fui lá buscar nos arquivos, em 2017, uma baita de uma entrevista falando do sistema municipal do esporte, ainda na ideia, né? Na discussão da ideia, que foi feito amplamente na sociedade, e você veio aqui e falou para o esporte ágil, né? E foi muito bom na época, acho que a gente ter participado do começo dessa discussão, que depois deu muito certo, né? E naquele ciclo, um ciclo muito rico que a gente vai estar falando aqui, que depois até se encerra numa outra pasta, né? Seja bem-vindo. Eu acertei quando eu disse na abertura da questão do técnico. Você se vê como um técnico da gestão pública? Sim, me vejo como um técnico da gestão pública e que tive a oportunidade de, acho que pouca gente sabe disso aqui no Mato Grosso do Sul, mas eu fui secretário em 6 pastas diferentes por quase 18 anos. Olha só. Em 3 administrações diferentes, né? Administração do ex-governador Zeca do PT, eu fui secretário dele do primeiro dia do primeiro mandato ao último dia do segundo mandato, quer dizer, de 1º de janeiro de 99 a 31 de dezembro de 2006. E nessa administração de 8 anos eu tive a oportunidade de estar em 3 pastas diferentes, né? Quando ele assumiu, ele me convidou para ser o presidente da Funda Esporte, que cuidava especificamente da política de esporte. Depois de alguns anos, foi criada a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Eu assumi a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. E nos últimos 2 anos de mandato do governador Zeca, ele me convidou para ser o secretário de representação do governo de Mato Grosso do Sul em Brasília. Então, eu acabei morando quase em Brasília durante 2 anos, né, desenvolvendo as políticas do Estado, em especial os projetos que precisavam ser desenvolvidos lá em Brasília, fazendo essa ação em Brasília. Isso já naquela época, né? Hoje em dia, recentemente, assim, em 2016, por aí, retomaram essa importância daqui de ter um escritório da prefeitura, do governo lá em Brasília. É claro que existem os representantes lá, os deputados, os senadores, mas é fundamental também ter um escritório, né? E lá, você falando em 2006, 2005, 2006, já se preocupava com isso. Na questão inovadora daquele governo. E na época não era nem um escritório, hoje é um escritório, na época era uma secretaria, né? Era uma secretaria especial de representação do governo do Estado em Brasília. E esses 2 anos que eu tive essa oportunidade de estar lá em Brasília, eu verifiquei e hoje eu posso te dizer com toda certeza o quanto é importante a gente ter um governo do Estado, ter um espaço lá em Brasília, ter técnicos lá em Brasília que possam dar prosseguimento às ações, aos projetos, né, que estão tramitando em Brasília. Nesse período de 2 anos eu acompanhei todos os projetos do governo de Mato Grosso do Sul que tramitavam em Brasília. Então é muito importante. Praticamente todos os estados da federação têm uma representação lá, ou é uma secretaria ou é um escritório de representação lá em Brasília. Ainda mais os maiores estados, de economia mais representativa. Com certeza absoluta, porque assim, o governador ou o secretário da pasta, ele vai lá, conversa com o ministro, lança um projeto, protocola um projeto, mas e depois? E o encaminhamento desse projeto? Alguém tem que acompanhar. E o acompanhamento desse projeto, né? Tirando as dúvidas lá da equipe do Ministério, entregando documentações, né? Acompanhando o dia a dia do projeto. Então isso faz com que o projeto tenha uma possibilidade muito maior de ser aprovado e, mais importante ainda, num tempo muito menor. Então, ter um representante, ter uma equipe, não é um representante, uma pessoa só não, né? Ter um escritório de representação, uma secretaria lá na época do Zeca, como eu falei, era uma secretaria, quer dizer, tinha mais peso político ainda, com uma equipe grande. Nós tínhamos lá algo em torno aí de umas 20 a 30 pessoas que trabalhavam na época. Hoje em dia eu já não sei se tem essa equipe tão grande, mas na época era uma equipe realmente muito grande, com técnicos especialistas em várias áreas, que fazia com que a gente pudesse dar acompanhamento a cada um dos projetos de qualquer área, seja da área da saúde, da educação, da cultura, qualquer área que estivesse tramitando o processo dentro do Ministério, a gente estava acompanhando e fazendo com que ele pudesse acontecer de forma mais rápida, né? E que o recurso pudesse chegar de uma maneira mais rápida para que o projeto pudesse ser implantado no Estado.
Isso a gente está falando de uma época pré-rede social, né? Tipo assim, Isso. tinha já os sites, né, tudo. E a tua reputação, ela fica muito forte com a tua passagem pela Fundesport, né? Por ter sido democrático, por ter sido alguém pragmático, organizado. E aí acaba esse governo Zeca e depois você volta com mais evidência, já em 2016, 2017, né? Na Prefeitura de Campo Grande, com a Funesp. Nesse período, nesse ínterim, onde estava o Rodrigo Terra? Então, quando acabou o governo do Zeca, 2006, eu voltei para o Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, na verdade eu sou um misto de carioca e sul-mato-grossense, porque minha família é do Mato Grosso do Sul. Mas meu pai casou com minha mãe e foram morar no Rio de Janeiro, foi quando eu nasci. Mas eu tenho uma formação muito grande aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então eu sempre brinco que minha vida é um vai e volta do Rio de Janeiro, né? Porque eu nasci lá, morei até os 15 anos, vim embora para cá, fiz o ensino médio aqui, na época no Dom Bosco, que era a melhor escola de Campo Grande na época. Voltei para o Rio para fazer faculdade, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Educação Física. Quando eu acabo, eu volto para cá, para Campo Grande, começo a fazer um trabalho aqui. Foi a época que eu acabei entrando para o PT e tendo a oportunidade de trabalhar na administração do governador Zeca, de 98 a 2006. E no final de 2006, eu volto para o Rio de Janeiro para fazer doutorado. Porque nesse período aqui eu fiz uma especialização, né? Eu sou especialista em didática e metodologia do ensino superior e fiz um mestrado na UCDB em educação. E eu tinha um sonho de fazer o doutorado. E eu queria fazer o doutorado na minha área. Então eu voltei para o Rio e fiz doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, em Ciência do Exercício do Esporte. Então eu fiquei por 6 anos no Rio fazendo doutorado. Quando eu finalizei o doutorado, defendi em 2012, uma pessoa que tinha sido minha amiga e tinha sido secretária junto comigo no governo do Zeca, virou prefeito de Corumbá, o Paulo Duarte. E o Paulo Duarte me chamou para trabalhar com ele. Então eu volto do Rio no final de 2012 e quando o Paulo assume a prefeitura de Corumbá, eu assumo junto com ele. Que Corumbá é quase uma cidade fluminense, né? Ela está deslocada aqui no Rio Grande do Sul, é a cidade carioca. Mas eu acabei não morando em Corumbá, porque assim, eu ia muito a Corumbá, praticamente todo mês, eu ia 2 a 3 vezes. Mas o que o Paulo me pediu? Ele me pediu que a gente montasse um escritório de representação da Prefeitura de Corumbá aqui em Campo Grande, em função da experiência que eu tive no escritório de representação do governo do estado em Brasília. Na época ele era secretário de governo aqui, então a gente convivia muito próximo. Então ele aproveitou essa experiência que eu tive em Brasília, nessa representação do governo estadual em Brasília, e me convidou para a gente montar um escritório de representação do governo de Corumbá, da Prefeitura de Corumbá, aqui em Campo Grande. E nós montamos esse escritório e aqui eu fui representante da Prefeitura de Corumbá por 4 anos. Tá? E o mandato dele acabou em 2016, né? Infelizmente, eu acho que foi um equívoco, inclusive, mas ele não ganhou a reeleição, ele fez uma administração muito boa. Foram umas eleições mais acirradas, né, daqui do Mato Grosso do Sul, uma eleição esquisita até, que tem muita coisa estranha. Tipo assim, era difícil fazer reuniões, as reuniões elas não acabavam, eu acho que ele teve até essa dificuldade também. Um cara também muito técnico, como o senhor, né? Ele prezou por organizar a cidade, acho que até aquela praça principal ali, ele teve esse cuidado, né? Zeladoria urbana. Eu considero o Paulo, assim, eu não sou corumbaense, nunca morei lá por muito tempo, né? Mas eu me arrisco a dizer que a administração do Paulo foi, se não a melhor, com certeza uma das melhores da história de Corumbá. Então isso não faz muito sentido porque que ele não conseguiu se reeleger. Mas enfim, a sociedade corumbaense entendeu que... E foi alguém que muito tempo pediram para ele ser candidato, né? Sim. Ele pediu para esperar e tudo mais, né? Interessante como que a cabeça do eleitor a sociedade também, quando às vezes tem a oportunidade de ter um bom gestor, né? Mas a gente tem que respeitar a democracia, né? Sim, então foi um fundamental. voto direto, a democracia foi respeitada, né? O eleitor de Corumbá entendeu que deveria ter outra pessoa assumindo o mandato lá, então isso aconteceu e o mandato dele acabou então em 2016, foi quando eu saí do mandato da Prefeitura de Corumbá e por uma coincidência daquelas boas, o Marquinhos Trade tinha acabado de ganhar a eleição aqui em Campo Grande e mesmo eu sem conhecê-lo, porque eu só o conhecia à distância, um político, né? Nunca tinha conversado com ele pessoalmente e ele me convidou para ser secretário dele, assumir a Funesp. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu confesso para você que até isso acontecer em 2016, se você me dissesse que isso era verdade, eu ia dizer para você, é impossível. Porque é impossível uma pessoa, na minha cabeça até então, né, uma pessoa convidar a outra para ser secretário dela
sem te conhecer, sem nunca ter conversado contigo. Mas é o portfólio, é o currículo, né? É como se fosse um mercado, Mas né? foi exatamente isso. E foi o que ele me falou quando ele me convidou. A primeira conversa que eu tive com ele, ele me chamou na Assembleia, na época ele ainda estava como deputado, né? Porque ele tinha ganho a eleição, não tinha assumido a prefeitura ainda. Sim. Então me chamou no gabinete dele e me falou isso. Falou, olha, eu fiz um levantamento, ele me falando, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito do esporte, vivi a minha vida toda no esporte, isso é pura verdade. E foi realmente, E ele me não falou, tem comparação com o ciclo que viveu o esporte naquela administração, com antes nem depois. O ciclo do esporte na gestão do Marquinhos, eu sou meio suspeito para falar sobre isso, né? Porque foi a minha gestão, mas ele me fez esse convite baseado no currículo. Ele falou, olha, eu fiz um levantamento de todas as pessoas que trabalharam já e que trabalham com a política de esporte e lazer, e o seu nome foi o nome que mais apareceu. Então eu estou lhe convidando para ser meu secretário. Ele fez uma frase para mim que me impactou muito também. Ele falou para mim o seguinte, eu não quero saber em quem você votou, eu não quero saber em que partido você é filiado, eu só quero saber o seguinte, você, ao ser convidado, vai vestir a camisa, vai assumir o compromisso de dar o seu melhor para a administração, porque se você se comprometer com isso, eu estou lhe convidando oficialmente para ser o meu secretário, para estar assumindo a FUNESP. Quem dera se fosse assim sempre na política, né? A gente pudesse escalar, tipo assim, os melhores, né? Bom, aí vem, vale lembrar sempre, eu sempre faço questão de lembrar aqui, até com o papel de jornalista, o Marquinhos assume com restos a pagar da administração anterior na ordem de 180 milhões. Ou seja, conta que deixaram para ele pagar de 180 milhões. Seria natural que não se tivesse ambição nenhuma para 2017, porque você recebeu um monte de conta para pagar, a cidade ela vinha num caos político e tal. Numa situação muito ruim também, né? Mas aí era conhecida na época, saía no Jornal Nacional, tal, sim, a cidade dos buracos, você lembra disso? Sim, também, né? Uma cidade ficou famosa no Brasil inteiro por esse descaso. E eu não sei o que era pior, se eram as ruas esburacadas ou até a administração contando os buracos e avisando das providências de quanto tapou e quanto vai tapar, mas você saía na rua, você só achava, vai ser a lua. Mas aí vem um determinado secretário, que não era, não sei se você pode dizer secretário, diretor-presidente, né, de uma fundação, né? Mas todo mundo trata como secretário, né? Ele secretário, porque ele tem autonomia administrativa, financeira, sim. Então... E ousadamente fala que vai colocar pelo menos no primeiro ano 20 mil campograndenses para fazer exercício físico e que isso é totalmente possível utilizando as áreas públicas que já existem, baseado num programa que vai ser permanente, independente de quem estiver no poder, e que isso é só um número de começo. Depois mais gente vai fazer, porque Campo Grande é uma cidade que ela está sob muito problema para a sua saúde, com muita gente obesa. Né? E aí você foi para a mídia e falou da sua prioridade, e aí foi algo que chamou muita atenção de muita gente. Né? Você tinha o dado global, o panorama da coisa. Né? E realmente, naquela altura, as praças eram vazias. Até o Belmar Fidalgo, você não tinha nada acontecendo. Dando um exemplo. Elas né? estavam abandonadas. Abandonadas. O né? Parque Ayrton Senna, por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje. Logo que o Marquinhos ganhou a eleição, né, eu fui visitar os parques todos para conhecer, saber qual era a situação. E eu cheguei no Parque Ayrton Senna e levei um susto. Porque o mato era tão alto que era mais alto do que as pessoas. A gente não conseguia ver as pessoas a 3, 4 metros de distância, sabe? Então os parques estavam abandonados, literalmente abandonados. E isso foi uma pena muito grande para a cidade, né? Porque esses parques são espaços importantes para a qualidade de vida, para o aumento da qualidade de vida das pessoas. Então esse foi um dos meus desafios, era colocar os parques em funcionamento de novo. E graças a Deus isso deu certo. E quando você me falou isso, eu te entrevistei aqui, na época pelo Esporte Ágil, eu falei, puxa vida, ia ser muito bom se der certo. Mas é difícil, né? Confesso a ti que esse ano eu estava fazendo um link com a Rede Globo, assessorando a FUNSAT. E a TV Morena marcou lá porque teria às 9 horas uma ação da FUNSAT, mas como era para o Bom Dia, já tinha que fazer o link às 7. Né? Então aí fomos lá, grava ali, sai no jornal, mas não tem ainda, como se fala assim, a cena pronta, né, do que vai ser a ação, que no caso era de empregabilidade. Mas às 7 horas a gente teve que pedir para uma galera desligar o som e dar só um refresco para a gente gravar o link, porque já tinha gente fazendo exercício lá e a todo vapor, umas 50 pessoas de idade e tudo mais. O pessoal foi embora, que eu assessorava, eu continuei ali para ver a chegada, para fazer a matéria, né? Trocou o público, aquela galera que estava fazendo zumba ali foi embora,
Deu um tempinho assim, de meia hora, já veio outra galera, já com outras idades, né, tal. E eu fiquei pensando, esse é o Rodrigo Terra, isso aí não tinha antes, né? E o troço, assim, não tinha ninguém com preguiça ali, ninguém gripado, todo mundo bem, todo mundo feliz. Isso é, de certa forma, algo que reflete em saúde pública, reflete em segurança pública, reflete em tudo, né? Utilizando um espaço que já existe, era um som ligado, o professor ali, e um público notadamente unido, né, empenhado ali. Então, assim, eles chegaram, tomaram conta do espaço deles ali, né? E que, na verdade, o espaço é deles, é de todos nós, esse espaço é público, né? É público. Como que você avalia esse grande projeto que depois se tornou uma lei, né? E você avisou que seria algo para a posteridade, né? Até quando aquela administração não estivesse mais lá, isso era necessário continuar. Esse é o programa Movimento a Campo Grande, né? Que Sim. hoje ainda está em vigor e, como você falou, o nosso objetivo é que ele nunca deixe de existir. Que faz parte do sistema, né? Faz parte do sistema, independente de quem estiver à frente da gestão, né? E como é que você consegue isso? Isso é uma experiência já de gestão pública, né? Você consegue que aquela política pública ela não seja uma política de governo, mas sim de Estado? E qual que é a diferença? De governo é aquela que, ao terminar o governo, ela deixa de existir. E de Estado é aquela que tem perenidade, que dá continuidade independente do governo. E o bom gestor é aquele que trabalha com políticas de Estado e não política de governo. E como você faz para conseguir uma política de Estado e não de governo? Principalmente dois aspectos. Um deles é você transformar aquela política em lei. Porque se você transformar em lei, para que o próximo gestor deixe de continuar desenvolvendo essa política, ele vai ter que mudar a lei. Ou descumprir a lei, né? Ou descumprir a lei, exatamente. Ou descumpre a lei ou muda a lei. Nenhum dos dois é tão simples assim de fazer. E o outro aspecto que é tão ou até mais importante do que criar uma lei é conscientizar a população de que aquele programa, de que aquele projeto não pode deixar de dar continuidade, porque aquele está mudando e melhorando a vida do cidadão daquela cidade. E a gente conseguiu as duas coisas nesse caso. A gente tanto transformou em lei, então quer dizer, hoje qualquer gestor, para não dar continuidade, como você falou, ou tem que descumprir a lei ou tem que mudar a lei, mas mais importante do que isso, hoje a gente tem o cidadão campograndense entendendo que esse é um dos mais importantes projetos que a Prefeitura de Campo Grande desenvolve, que é melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Para você ter uma ideia, hoje eu não sei exatamente os números, mas quando eu deixei a FUNESP, nós tínhamos mais de 80 núcleos. O que significa o núcleo? Um espaço de atividades, né? Mais de 30 mil pessoas inscritas nessas atividades, né? A gente tinha mais de 150 professores de educação física contratados pela FUNESP desenvolvendo essas atividades. Então mudou totalmente o quadro, né? Como a gente estava falando, quando eu entrei os parques estavam fechados, abandonados. Quando eu saí a gente não só tinha recuperado todos os parques, reformado alguns deles, construído alguns espaços novos, por exemplo, a pista internacional de atletismo de Campo Grande foi construída na minha gestão. A gente conseguiu um recurso que já estava parado lá no Ministério do Esporte há muitos anos, a gente conseguiu recuperar e fez o projeto acontecer. E hoje é uma referência para o país. A piscina também, né? Se não me engano. Recuperamos as piscinas. A piscina olímpica, quando eu saí, eu deixei o recurso já garantido e o processo licitatório encaminhado. Eu confesso que eu não sei hoje em que pé está, mas tem um projeto de construir uma piscina olímpica com arquibancada, iluminada, aquecida dentro do Parque Ayrton Senna também. Então eu não sei exatamente em que nível está esse projeto, em que fase ele está, mas quando eu saí de lá, eu deixei o projeto aprovado, recurso garantido e o processo de licitação sendo construído. Mas uma coisa que você falou na época é que as pessoas ocupando espaços fica mais fácil de preservar, né? E é justamente o que aconteceu. Mesmo assim, a gente sabe que a manutenção no serviço público ela é um desafio, né? Tem uma hora que ela oscila, e aí quando vai arrumar de novo, às vezes já está meio estragado e tal. Mas as pessoas ocupando aquilo ali ajuda muito na antidepredação, né? Pelo menos, né? Você ajuda na preservação. Quando o espaço é ocupado, bem ocupado, que as pessoas estão felizes lá dentro, elas cuidam daquele espaço. Elas não deixam que as pessoas destruam o espaço público, né? Então, além de ele ser preservado, você também garante mais segurança, porque ele está ocupado, ele está iluminado, ele sempre tem gente, né? E, principalmente, você dá oportunidade para que as pessoas, de forma gratuita, tenham um espaço de convivência, um espaço para fazer atividade física. E até a autoestima dela com relação à região, né? A autoestima dela. O meu mestrado em educação, que eu fiz aqui na UCDB, como eu lhe falei, a minha dissertação de mestrado foi estudando o projeto do Parque Ayrton Senna na época do governo Zeca. Para quem não lembra e não sabe,
Foi no governo Zeca que o Parque Ayrton Senna foi inaugurado. Ele já tinha sido construído na gestão do ex-governador Pedro Pedrocian, mas ele não tinha sido inaugurado ainda. Sim. Então, no governo Zeca... Só estava cercado. Estava só cercado. Tá? No governo Zeca, a gente não só inaugura, como constrói aquele complexo ali dentro, que isso não é da administração do Pedrocian, que são aquelas piscinas, aquela parte coberta, as salas de aula, todo aquele complexo ali dentro foi construído na época do governo do Zeca. Na verdade, o governo do Zeca ele também faz o Jacques da Luz, não é isso? Exatamente. São dois parques que Campo Grande ganha de um governo do estado. Três. Né? Três, o né? Parque Ayrton Senna também, o Parque das Nações Indígenas também não estava pronto. Verdade, quem também. Entregou foi o Zeca. Foi o Zeca. Inaugurou o Pedrocian, mas ninguém usava. O governo Pedrocian, ele fez os parques, o Nações Indígenas, o Jacques da Luz e o Ayrton Senna. Ele chegou até a inaugurar, se eu não me engano, o Nações Indígenas, mas Sim. ele não estava sendo utilizado, ele estava fechado. Tá? O governo Zeca, ele coloca os 3 parques em funcionamento. E além de colocar os parques em funcionamento, ele constrói equipamentos dentro dele. Sim, porque criou temporadas populares naquela parte redonda. Temporadas populares ali, né? O museu foi finalizado na época do governo do Zeca. O Parque Jacques da Luz, para quem não sabe, todo aquele complexo, as piscinas, a parte coberta, as salas, foi na administração do governo do Zeca. O estádio das Moreninhas foi na administração do governo do Zeca. E aí, também quero dizer que foi na minha administração, né? Na administração do governo do Zeca como governador, mas na minha administração como presidente da Fundesporte e depois secretário de Juventude, Esporte e Lazer. Então, todos esses parques, eles já existiam, foram construídos na época do governo Pedro Pedrocian, mas eles estavam parados e eles foram colocados em funcionamento e remodelados, modernizados, construídos outros equipamentos na administração do governador Zeca, porque na época esses parques eram administrados pelo governo do estado. Quando o governador André Putinelli entra, ele repassa esses espaços todos para a prefeitura de Campo Grande. Então foi uma grande coincidência, né? Eu administrei os parques quando eles eram do estado, foi repassado para o município e depois eu volto a ser secretário de novo e resgato de novo todos os parques. E nós esquecemos de o Guanandizão. O Guanandizão, quando o Zeca assumiu, ele já existia, já funcionava, tal, mas ele estava abandonado e precisava de uma obra de recuperação inteira, que no governo do Zeca também foi feito e a gente entregou de novo o Guanandizão para a sociedade. E depois, como diretor-presidente da Fundesport, da Funesp, é também um grande desafio que você faz, devolver de novo o Guanandizão após uma reforma, que custa um pouquinho, 1 ano e meio, alguma coisa assim, né? E já estreia com o circuito do vôlei do Brasil, hoje traz a seleção brasileira, se não me engano. A seleção brasileira nós trouxemos na época da Fundesporte. Foi o maior evento esportivo, acho que da história do Guanandizão. Nós fizemos 2 jogos do Brasil aqui, na Liga das Nações, né? E transmitido ao vivo pela TV Globo. Na época eu lembro que eu conheci o Galvão Bueno, que veio aqui para Campo Grande para fazer a transmissão. Eu jantei com ele no dia anterior, conheci pessoalmente. Então a gente teve esses 2 jogos que eu acho que, sem dúvida, deve ter sido os maiores eventos da história do Guanandizão. E quando eu assumo a Funesp na administração do Marquinhos, acontece de novo a mesma coisa. O Guanandizão de novo estava abandonado. De novo precisava de reforma. Tinha até uma goteira lá que não tinha solução para ela. E a gente conseguiu recurso, reformamos ele inteiro e conseguimos colocar ele hoje em funcionamento. E hoje ele está aí sendo utilizado não só para atividades esportivas, mas para atividades culturais também, que eu acho que é um espaço importante para isso. Ele não deve ser um espaço somente para atividades esportivas. Ele pode ser um espaço também para atividades culturais. Multiuso, né? Multiuso. Bom, no meio de tudo isso, né, entre acertos e mais acertos ainda, teve aquela questão do dilema da escolinha de futebol, né? Campo Grande sempre teve talentos nessa área, né? Então tinha várias escolinhas de futebol pulverizadas, tinha aquela questão de dar um incentivo para um ex-atleta, ou aquele professor que na sua região tentava ajudar, né? Que a meninada praticasse esporte em vez de fazer alguma coisa errada. Mas na tua etapa na prefeitura de Campo Grande, antes de ir para Cidagro, Campo Grande tem a 4ª maior escolinha municipal de futebol do Brasil, ou seja, acaba ficando atrás de outros grandes centros, né? E talvez um projeto também tendo continuidade, ele poderia ser naturalmente o maior do Brasil, com uma ampla rede de professores, ex-atletas, onde os ex-atletas viraram praticamente influencers sociais, né? E um mecanismo muito complexo e grande que deu super certo, que abrangeu aí, eu não sei, milhares de crianças, né, no contraturno, né, dando certo e até encaminhando jovens para clubes de futebol. Claro que esse não é o objetivo principal, mas também atingiu-se isso, né?
Como que foi esse trabalho do professor, do técnico, de também se aliar a essa camada que era muito marginalizada, negligenciada, que depois o Rodrigo Terra passa a ter uma autoestima fantástica, de saber que eles podem contribuir com o bem de uma sociedade e que isso deveria até ser replicado para outras cidades do Mato Grosso do Sul, que foi os ex-jogadores, né, que hoje andam de cabeça erguida em Campo Grande. Então, você está falando do outro projeto importante nosso, que é a Sim. Escola Pública de Futebol. E a Escola Pública de Futebol, vou lhe contar aqui uma coisa que ninguém sabe, e nós nunca falamos isso. Foi uma grande coincidência, porque, como nós estávamos falando, o ex-prefeito Marquinhos era uma pessoa muito próxima do esporte, mas mais ainda muito próxima do futebol. Sim, né? jogava bola. Jogava bola nos bairros e tal. E ele era muito amigo desses ex-jogadores. E que, na verdade, estavam meio abandonados. Muitos deles até passando necessidade. Sempre foram, fome, né? Tá? Sim. E já ex-jogadores antigos, né? Já Sim. com uma certa idade, e passando necessidade financeira mesmo. Inclusive tá? os de renome. Inclusive os de renome. Tá? E quando eu assumi lá a Funesp, então, a gente estava montando a estrutura, né? O organograma, e ele me chamou para uma reunião, já prefeito, já assumindo, e eu já presidente da Funesp, e ele me falou, olha, Rodrigo, eu quero te propor uma coisa. A Funesp vai administrar vários parques da cidade, né? Praças e parques da cidade. Eu falei, sim, a gente tem que administrar. Ele falou, eu queria te propor uma coisa. Eu queria que esses parques eles fossem cuidados, administrados, também por ex-jogadores de futebol que conhecem como é que funciona o campo, como é que cuida tal, e como eles estão desempregados, a gente precisa ajudá-los tal, vamos contratá-los e eles fiquem como se fosse um gerente de cada um dos parques. Eu falei, ótimo, vamos fazer isso sim, a gente vai precisar realmente de gente lá. Eu acho que essas pessoas têm essa experiência, né? Sabem como é que funciona, cuidar da grama, o que é importante para estar funcionando bem, tá? E gostam de público, né? Gostam de público, são conhecidos, são Sim, respeitados, tal. E, por outro lado, também estão precisando, né? Desse apoio. E aí contratamos essas pessoas. E aí eu fui colocando um em cada parque da cidade. Tá? Uns 3 meses depois, 4 meses depois de terem contratados, estava acontecendo uma reunião dos gerentes dos parques, lá dentro da Funesp, e eu estava na minha sala, daqui a pouco entra um amigo meu na minha sala e fala assim, nossa, eu estou surpreso, não estou nem entendendo o que está acontecendo. Eu falei, o que foi? Acabei de sair da reunião dos gestores dos parques, e lá estão os melhores jogadores da história do Mato Grosso do Sul. Estão todos contratados aqui por você, cuidando dos parques. Os melhores nomes, as pessoas mais famosas, que deram mais repercussão para o Mato Grosso do Sul, tal. E eles estão administrando os parques. Aquilo me caiu assim uma luz. Eu falei, nossa, se eles estão administrando os parques, se eles têm essa experiência, se eles têm esse conhecimento, se eles têm esse respeito, se lá tem um campo, por que a gente não lança um projeto e que no parque que ele está cuidando, ele também tira algumas horas do dia e monta uma escola de futebol? Tive a ideia, chamei eles para conversar e eles adoraram a ideia. E aí surge a Escola Pública de Futebol, onde a gente coloca esses ex-jogadores auxiliados por profissionais de educação física, porque os parques todos já tinham profissionais de educação física que trabalhavam com outras modalidades, tá? E a gente monta então o projeto. Eu invento o nome, foi um nome que eu também pensei, Escola Pública de Futebol, e a gente lança e realmente acontece isso que você acabou de falar, vira um sucesso nacional. Com apoio de empresas, né? Depois a gente conseguiu o apoio de empresas, a Copagás ajudou, a Energisa, a Plaenge, a gente conseguiu apoio com material esportivo, com bola, com reforma de campos e tal, e virou um sucesso, sabe? Eu confesso que eu não lembro mais o número de alunos que a gente teve no final, mas eram muitos alunos, espalhados por a cidade inteira, tá? E alguns deles, como você falou, começaram a se destacar. Alguns foram para clubes importantes do país, tá? Que, como você falou, também não era o objetivo primeiro do projeto. O objetivo primeiro do projeto era dar oportunidade para essas pessoas carentes, para esses jovens das periferias da cidade, que não tinham acesso a uma escolinha, porque tinha que pagar, porque as escolas são privadas e são pagas, e começaram a ter acesso com profissionais de altíssimo nível, tá? Com estruturas que começaram a ser reformadas e melhoradas de muito boa qualidade, e isso fez com que esse projeto começasse a dar certo, cada vez mais pessoas se inscrevessem, e até hoje é um grande sucesso. E quando as empresas elas resolvem associar o nome delas a isso, também mostra que dá certo, né? É uma chancela importante, né? Sem dúvida. Eu lembro, eu fui entrevistar o Gonça,
né, naquele parque do Taverópolis, naquela praça ali, que foi um estádio. Isso, já foi um estádio. Pelé jogou lá. Isso. E aí ele estava lá, né, dando a aula dele para a moçada, e ali conversando a história dele, e alguns escutando ele contar as coisas que ele passou, mostrando fotos, outros participando do treinamento, e tinha o professor auxiliando, e aquilo ali com vida, né, com uma outra atmosfera, que se não fosse isso, estaria abandonado. Lá no fundo, plaquinha do Sicredi, lá no fundo, a plaquinha da Plaenge, né? E gente caminhando também e tal, quer dizer, o ideal, né, do que se deve ter numa cidade saudável, né? Exatamente. Você sempre falava isso. Você trouxe um dos nomes mais importantes, né? O Gonçalves foi uma das maiores figuras esportivas da história do nosso estado e uma pessoa sensacional. E foi uma das pessoas que estava passando necessidade, com dificuldade, e que com esse projeto não só melhoraram a questão financeira da vida dele, mas voltou até vontade de sair de casa, de trabalhar, de ter contato de novo com as pessoas. E o respeito, né? O respeito, e principalmente desenvolver uma atividade que ele domina como quase ninguém, né? Que é ensinar como praticar futebol. Sim, de várias idades. Bom, com isso dando super certo, a lei foi aprovada, foi apresentada na Câmara como sistema. Eu lembro que você falava muito que não era só aprovar a lei, é importante que as pessoas entendessem, se conscientizassem disso, e aquela legislatura entendeu, aprovou. Depois disso veio outra fase da cidade, né? Após a reeleição do Marquinhos, continua o prefeito, quer dizer, é fácil manter a execução de tudo, mas a Câmara trocou-se muitos vereadores e também já tem um certo tempo, né? A gente está falando aqui de 2020, que foi quando foi aprovado o sistema. Não, o sistema foi aprovado em 2018. 2018, né? Então você já tem 5 anos que ele está aí acontecendo, né? Importante agora que ele continue, né? Tudo mais. Depois de dar tudo certo na Funesp, com mais outras situações que a gente poderia estar aqui elencando também, você aceita ir para uma nova pasta, para um novo desafio, vem o convite, né? Que para a mídia em geral parecia algo novo, né? Até estranho, mas como você disse, você passou por isso já naquele ciclo do governo Zeca, então também poderia acontecer, inclusive na pasta que você vai, muda-se até o nome, né? De SEDESC para Cidagro. Como que foi esse desafio? Então, foi, como você falou, foi um convite, né? Depois que o prefeito se reelegeu, o prefeito Marquinhos se reelegeu, ele me chama para conversar logo no início do segundo mandato, acho que em janeiro, fevereiro. E você era um dos cases de sucesso, né? O senhor estava na crista da onda ali naquele momento. As pessoas comentavam que eu era uma das figuras mais importantes daquela administração, né? E ele me chama para conversar e me faz essa proposta, esse convite, né? Naquela altura era a pandemia. Estava na pandemia. Era a pandemia. O último grande feito na Funesp foi um programa para as pessoas fazerem exercício em casa, ou seja, manteve seus empregos, né? Exatamente. E todo mundo continuou fazendo alguma coisa. O Movimenta Campo Grande em casa. Sim, Nós criamos um projeto e colocamos isso, Movimenta Campo Grande em casa, e a gente fazia as aulas muito parecidas com o que aconteciam presencialmente no parque. Muita gente postava, online. As aulas estavam sendo feitas, deu super certo. Na verdade, naquele momento era a única alternativa, né? Sim. Não existia outra alternativa. Bom, então, acho que com o sucesso do trabalho desenvolvido na Funesp nos primeiros 4 anos da administração dele, com tudo isso que você falou, os projetos que deram muito certo, a nova lei que criou o sistema Campo Grande de Esporte e Lazer, inclusive hoje ele é um modelo para o país. Para você ter uma ideia, alguns meses atrás, a atual ministra do Esporte, a Ana Moser, me chamou lá no gabinete dela, nós conversamos e ela me pediu para ser um dos palestrantes do Ministério para explicar o funcionamento da criação do sistema daqui de Campo Grande, que virou um modelo para o país. Então, com isso tudo tendo acontecido, ele me chama e me faz essa proposta. Ele fala, Rodrigo, você aceita se você quiser, obviamente, se você não quiser, você pode continuar lá na Funesp, mas eu acho que você já desenvolveu um trabalho muito bom na Funesp, eu acho que agora é só dar continuidade, e eu gostaria muito que você assumisse uma outra secretaria que precisa também de inovação, de mudança, de modernidade e tal, e essa secretaria é a SEDESC. Pensa, vê o que você acha, se você achar que vale a pena, a gente faz essa troca. E eu aceitei na hora, porque era um novo desafio, como você colocou, né? Eu também entendia que existia ainda muita coisa para fazer na Funesp, mas a estruturação estava feita, quer dizer, a estrutura toda estava montada, era mais fácil de você dar prosseguimento do que uma nova secretaria onde você teria que começar, não vou dizer do zero, mas começar a fazer alterações que pudessem realmente modernizar a estrutura da secretaria. Aceito o convite, ele me nomeia lá na SEDESC e eu entro e começo a entender o funcionamento dela,
porque realmente não conhecia a parte interna, né? Apesar de ser amigo de todos os secretários, de acompanhar de longe, mas você acompanhar de longe é uma coisa, internamente, conhecendo a estrutura, sabendo quem são os funcionários, quais são as funções de cada um, é uma outra coisa. Não, e ela é uma amálgama, né? Porque ela naquela altura é desenvolvimento econômico, comércio, ciência e tecnologia. Não sei se turismo estava no balaio também, ou já tinha saído. Já tinha saído. E ciência tinha o agro também, né? Isso. E aí, quando ela nasceu em 2009, se eu não me engano, também tinha o turismo. Quer dizer, então, ou seja, ela é uma pasta, uma super pasta, vamos botar assim, mas com baixo orçamento. Né? Ela tem e também cuida de algo super importante, que são os incentivos fiscais. Isso. Mas que vinha, de certa forma, com uma autoestima abalada e com o nome um pouquinho queimado, porque foi justamente nessa pasta entre 2013 e 2016 que acontece um monte de coisa complicada, né, nas administrações anteriores. E o que acontece? Fica para ti dar um olhar de futuro para a pasta. O que aconteceu lá atrás, deixa, fica a cargo do que aconteceu, precisa olhar para o futuro. E até o nome muda. Como foi esse processo de mudança do nome? Então, como eu estava falando, né, eu assumo a CDESC na época, né, e com toda a experiência já administrativa, como nós já falamos aqui, com muitos anos já, com experiência em várias pastas diferentes, né, 5 pastas diferentes, essa foi a minha 6ª pasta, e procuro fazer um estudo interno de o que é a CDESC, então? Como é que ela funciona? O que está faltando? O que precisa melhorar? E reestruturamos ela inteira. E nesses primeiros momentos, eu comecei a receber visitas de algumas entidades, em especial entidades do agronegócio. E quase todas elas diziam: Rodrigo, isso não está certo. Essa secretaria é uma secretaria que cuida do agronegócio, mas não tem nem o nome dela na marca. Nem no símbolo tem o nome dela, CDESC, nem no nome por extenso tem escrito agronegócio e tal. Você acha que isso é certo, que isso é justo e tal? Afinal de contas, o agronegócio é um dos pontos mais importantes do nosso estado e tal. E eu comecei a refletir sobre aquilo e comecei a entender que realmente eles tinham razão. E aí comecei a estudar melhor o funcionamento da pasta e percebi que, além do agronegócio, tinha um outro tema muito importante que era pouco explorado, que é o tema da inovação. E a gente, então, reestuda a estrutura, reestrutura internamente, coisas que a população acaba não ficando sabendo, mas reestruturamos internamente todo o organograma dela, as superintendências internas nós mudamos. Uma reforma. Né? Uma reforma administrativa completa internamente, tá? E no final da reforma, a gente verificou que os temas importantes eram o desenvolvimento econômico, a inovação e o agronegócio. Pensamos internamente qual seria o melhor nome e optamos por SIDAGRO, Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Apresentamos a proposta para o ex-prefeito Marquinhos, não só da reestruturação administrativa, levei para ele o novo organograma e tal, e também a proposta do novo nome. E ele gostou muito da ideia, gostou muito da reestruturação e aprovou, e com isso a gente enviou a proposta de lei para a Câmara, tá? E na época, a Câmara também entendeu a importância e fez a alteração e aprovou. E o pessoal do agro, se sentiu mais representado? Muito mais representado. Nossa, o que eu recebi de visitas depois, agradecendo, parabenizando e tal, porque a gente criou uma superintendência de agronegócio, quer dizer, criamos um time interno com, inclusive, um superintendente, um especialista na área, só para cuidar do agronegócio. Então, quer dizer, isso internamente já deu uma mudança de técnica de trabalho, né? E colocamos o tema do agronegócio no nome da secretaria, né? E com destaque, agro, SIDAGRO. Tá? Então, teve uma repercussão muito positiva a alteração do nome, não só com o pessoal do agronegócio, mas também com os outros setores. No lado da inovação, a gente coloca em prática, em funcionamento, a criação de talvez um dos projetos mais importantes da administração, que é a construção do Parque Tecnológico. Isso que eu ia falar, idealizado lá atrás, que agora que deve estar para sair, possivelmente quando essa entrevista for ao ar, vai estar uma questão de semanas para ele acontecer, né? Quando sai essa notícia, sai ainda do anúncio de que vocês iam em Brasília buscar o dinheiro e aprovar esse projeto para isso. Era no meio de uma pandemia, né? Mas aí já fizeram questão de ter ilustração de como seria, a importância disso, né? E até o endereço seria ali na proximidade da feira central. Isso, depois trocaram o endereço. Tal. Mas em todo caso, seja onde for, né? Claro, eu acho que seria muito melhor na feira.
né? O projeto nosso do Parque Tecnológico era ser implantado ali onde é o armazém cultural, Sim. mas algumas pessoas da cultura acharam que não era muito interessante, porque ia perder aquele espaço, mas essas pessoas não conheciam o projeto como um todo. Porque se tem um setor que ganharia, agora eu não sei como é que está o novo projeto, tem tempo que eu não tenho acompanhado, mas que ganharia com a implantação do Parque Tecnológico ali, seria o setor da cultura. Não, o novo projeto ele fica na Rashid Nether, já funcionou uma empresa de tecnologia ali, é um escritório bonitinho, né? Vai ter na fachada ali, dizendo que a Prefeitura de Campo Grande tem aqui um espaço, né, tal, e lá dentro realmente tudo muito bonito, né, pelo que as fotos do projeto, né? Mas é diferente a proposta, né? Claro que para a região vai ser muito bom, né? A nossa proposta era uma mudança do território. Sim, sim. Para você ter uma ideia... Que é histórico para Campo Grande, aquele pedaço ali. Exatamente. No recurso que a gente estava pleiteando junto ao governo federal, estava previsto a reforma da rotunda. Nós íamos fazer a reforma completa da rotunda e aquele espaço todo ia se transformar num espaço de cultura. Então, quer dizer, ele ia ser destinado especificamente para a cultura. E praticamente um cartão postal para Campo Grande. Porque a pessoa que vier de fora ali, olhar a questão cultural, olhar a modernidade da cidade e ainda ia ter a feira perto. Não, e tem uma outra questão que as pessoas também precisam fazer essa reflexão. A cidade nasce ali. Sim. Em um determinado momento da história de Campo Grande, lá quando ela surge, aquela região era a região mais importante da cidade. No entanto, que o hotel mais importante da cidade, que era o Hotel Gaspar, ficava ali na frente. Sim. Tá? E hoje, aquele espaço é um espaço já meio abandonado da cidade, né? Meio deixado de lado. E com a colocação do Parque Tecnológico, a reforma da rotunda, e aquele território ele ia virar de novo um dos espaços mais importantes da cidade. Ficaria mais caro? Qual que é a solução? Não, ficaria mais caro como assim? Tipo assim, a ideia anterior. Porque a ideia atual agora é um espaço que fica, como eu disse, é um galpão ali organizado, muito bonito, que vai ficar numa avenida ali no São Francisco, né? Na Rashid Nether. Não tem esse peso histórico, essa estratégia vamos supor, de mostrar para a sociedade o valor desse projeto. É algo mais neutro com relação a isso. Talvez vai mostrar com resultados e tudo mais. Dessa outra forma, você tem, tipo assim, é como se fosse um gol de placa, né? Tinham vários outros aspectos além do lançamento do Parque Tecnológico. Sim. Como eu estou falando, tinha a revitalização daquele espaço, daquele espaço da cidade que era muito importante, né? Não sei se você ficou sabendo, a ideia do nosso nome do Parque Tecnológico era Estação Digital. Lembro. Por que era Estação Digital? Porque nós visitamos em Recife um dos parques tecnológicos mais importantes do Brasil, que é o Porto Digital, lá em Recife. E também usou uma área abandonada para isso. Exatamente isso que eu ia falar. A história do Porto Digital é muito parecida com a história do nosso projeto da Estação Digital. Inclusive, por isso nós colocamos o nome Estação Digital. Porque o Porto de Recife, a região do Porto de Recife, já tinha sido a região mais importante da cidade do Recife. Depois, quando foi inaugurado um novo porto, aquela região foi abandonada e ela estava largada na cidade. Tá? Com a implantação do Parque Tecnológico, lá chamado Porto Digital, ela volta a ser uma das regiões mais importantes de Recife. Então, a gente visitou Recife, conheceu essa estrutura e começamos a ver as semelhanças. Eu lembro que eu conversei com a pessoa que é responsável lá, o Cláudio, que foi uma pessoa que nos ajudou a montar o projeto aqui, e eu perguntei para ele, Cláudio, eu quero te pedir permissão. Ele, do que, Rodrigo? Que a gente faça um nome parecido com o de vocês. Lá, como era uma estação ferroviária, eu quero chamar de Estação Digital, como vocês fizeram aqui, porque era um antigo porto, vocês chamaram de Porto Digital. Ele falou, tá liberado, Rodrigo, ótima ideia, pode fazer. Tá? E a gente lançou a ideia do nome ser Estação Digital, e a Estação Digital ela ia reformar, revitalizar toda aquela região, né? Toda aquela região que hoje está meio abandonada, inclusive a rotunda. Inclusive, a gente tinha um acerto com a administração da feira, que a feira, que também vai passar por uma reforma, ela seria o centro gastronômico do Parque Tecnológico. Nossa, então, ela ia fazer parte do Parque Tecnológico, a feira de Campo Grande. Então, para a feira ia ser sensacional, porque ia modernizar, ia aumentar o número de pessoas envolvidas e tal. E para o parque também muito interessante, porque um dos pontos turísticos de Campo Grande ia ser o centro gastronômico do Parque Tecnológico. Quer dizer, tudo isso aí muito focado, muito voltado para o setor da cultura. Sim. Então, quer dizer, o setor da cultura ganharia muito com a estação digital funcionando lá. E com o impacto de turismo assim, inimaginável, por quê? Em Mato Grosso do Sul, nenhuma cidade teria algo parecido. Então, todo mundo que viesse do interior ou que viesse de fora
seria quase que uma passagem obrigatória e também acredito que potencializaria muito mais a feira. É uma pena não ter sido assim, potencializaria demais. Uma outra coisa também que estava já sendo encaminhada, a gente estava conseguindo uma emenda da bancada federal, organizada pelo deputado Wander Lober, da gente conseguir recursos para construir um planetário dentro do Parque Tecnológico. Naquele espaço que tem ali no meio, onde hoje é um estacionamento, a gente ia construir um planetário ali, um planetário super moderno. Quer dizer, ia ser uma referência para o país, o Parque Tecnológico. Nenhum Parque Tecnológico do país hoje tem um planetário dentro. Então, assim, o projeto era um projeto sensacional, né? Eu dizia na época para o Marquinhos, olha, eu me arrisco a dizer que esse é o projeto mais importante da prefeitura atualmente. A gente precisa investir nele, focar nele. Tá? E, infelizmente, quando eu saí, eu acho que o projeto ainda continua andando, mas com características bem diferentes dessas que nós estamos falando aqui. E que o Parque Tecnológico pode ser inaugurado, vai ser importante para a cidade, sim, mas com características bem menos significativas para a cidade do que se fosse lá na Estação Digital. E até de olhar também para o futuro, porque aqui vai ser uma cidade mais internacional, pelo menos se espera disso nos próximos anos com a Rota Bioceânica. Então, teoricamente, vai ter mais gente de fora passando por aqui. Uma pena que não foi dessa forma, mas assim, na Cidagro, fora essa situação toda, você acha que talvez a pandemia atrapalhou um pouquinho na execução de um projeto tão importante quanto esse ou de outros? Como que foi para ti estar dentro da administração pública na pandemia? Lembrando que na pandemia a Prefeitura de Campo Grande mandou muito bem. Ela conseguiu assim, controlar números importantes da questão de saúde, desenvolver a cidade, apesar do caos que era, né? A gente sabe que outras cidades passaram por muito mais dificuldades, mas olhando para trás a gente nem pensa que foi verdade, né? Parece um sonho, né? Mas foi muito difícil, ainda mais para quem estava na gestão pública. Grande virou uma referência para o país, né? Sim, no cuidado da pandemia. Não, a pandemia atrapalhou muito a administração. Acho que não atrapalhou só a administração pública, atrapalhou a vida de todo mundo. De todo né? mundo. Tanto as empresas privadas como as públicas tiveram muita dificuldade, todos tivemos dificuldades, né? Infelizmente nós perdemos, inclusive, muitas pessoas, né? E o recurso ia só para isso, né? Tinha aquela questão, a vacina, não sei o quê. O recurso acabava sendo focado muito mais para isso, né? E que não estava errado, porque estava tomando a vida das pessoas, né? Então a gente precisava focar nessa questão. E então isso realmente, não só as ações das pastas que eu estive presente, mas todas as pastas, elas foram afetadas pela sacrificadas, pandemia, né? Sacrificadas, e não só aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul inteiro, no Brasil inteiro, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, mesmo com os problemas todos da pandemia que nos trouxeram, a gente conseguiu sair dela com relativo sucesso, vamos dizer assim, porque muita gente acabou falecendo na época da pandemia, mas eu acho que a gente conseguiu superar e hoje voltar a estar num patamar que possa dar continuidade ao desenvolvimento dos projetos que são importantes para a cidade. E ainda é uma retomada, né? Bom, depois disso tudo, vem o desafio de estar ao lado de uma prodígia da política de Mato Grosso do Sul, que é a Camila Jara, né? Que é praticamente assim, vamos botar assim, uma renovação, não só do PT, mas do quadro da política toda no nosso estado, por representar muitas ideias novas, muitas coisas diferentes a serem pensadas e trabalhadas. Eu gosto das entrevistas dela, ainda mais quando ela fala da importância do cidadão em todo esse processo, né? De saber, assim, começar a imaginar mais a cidade que ele quer viver, né? O estado que ele quer viver, como que ele pode participar disso. É algo interessante, porque assim, as pessoas têm que parar de olhar a política como algo assim, alheio, algo distante, né? Porque aí, senão, nunca vai mudar mesmo, né? E como tem sido esse trabalho ao lado dela, que é uma das nossas representantes em Brasília? Então, foi um outro convite também que aconteceu de surpresa, né? Quando eu saio da cidade, eu vou para a coordenação da campanha do Marquinhos, candidato a governador, ele acaba não ganhando a eleição, e tinha algumas propostas de ir para alguns lugares e tal, e ela me chama um dia para almoçar e me faz esse convite para assumir a chefia de gabinete do mandato dela, né? Eu já a conhecia desde jovem, de pequena, de criança ainda, porque... O PT emprestou o passe um tempinho, eu falei, não, o jogador é meu, vou trazer de volta. E aí ela me faz o convite e eu aceitei o convite exatamente por tudo isso que você acabou de falar. Porque hoje eu vejo a Camila com um grande potencial. Uma das políticas que mais tem mostrado capacidade de construir uma nova forma de desenvolver políticas públicas. Tá?
ela é inovadora, ela é moderna, ela é muito sedutora, ela mostra para a cidade, para as pessoas de uma maneira rápida, direta, o quanto que uma política bem desenvolvida pode ajudar a vida das pessoas. Então, ela tem um potencial muito grande. Eu tenho certeza absoluta que a Camila vai se transformar, num período muito curto de tempo, numa das maiores políticas do nosso Estado. E essa capacidade de visão e de comunicação é a que difere ela dos outros políticos, né? Porque o que acontece? Enquanto os outros ainda estão na prolixidade tradicional das coisas, ela, talvez por ser jovem, por ter optado também por essa forma de tratar as coisas, tem ficado mais perto da população. A votação dela não foi surpresa por conta disso. Ela chega, ela se envolve, ela decide e ela pactua. Tem sido assim onde ela vai, né? Ela é uma pessoa que está envolvida com a política desde que praticamente que nasceu, né? Porque os pais dela são do PT desde sempre. E ela é uma militante desses movimentos importantes que ela defende, né? Hoje as pautas dela é a questão da mulher, a questão da LGBT, a questão do meio ambiente, tá? A questão da desigualdade social, da melhoria da vida das pessoas, em especial aquelas que mais precisam no Estado como um todo, né? Ela sai candidata a vereadora, super jovem, sem estrutura, sem dinheiro, e na primeira eleição já ganha. Aí, 1 ano e meio depois, também sem estrutura, também sem muito dinheiro, sai candidata a deputada federal e ganha de novo a eleição. Hoje ela tem 28 anos de idade, já disputou 2 eleições, ganhou as 2 eleições. Para deputada federal ela teve mais de 56 mil votos, só aqui em Campo Grande mais de 36 mil votos. E ela entra na Câmara Federal e de cara vira a vice-líder da bancada do PT, que hoje é uma das principais bancadas dentro da Câmara Federal. Quando eu comentei isso com alguns políticos daqui, que ela estava disputando, as pessoas me diziam, não, imagina, eu gosto da Camila, mas isso não é possível, ela acabou de chegar lá, ela é muito jovem. Passados alguns dias, ela assume a vice-liderança da bancada do PT hoje na Câmara Federal. Hoje ela tem um acesso, talvez um dos membros da nossa bancada que mais tem acesso ao governo federal. Ela é amiga do presidente da República, do Lula, ela tem acesso aos principais ministros, ela é amiga pessoal do Fernando Haddad. Então, assim, ela é hoje um potencial muito grande para ajudar o desenvolvimento de políticas públicas para o Mato Grosso do Sul, em especial, porque é o que ela defende, políticas públicas que diminuam a desigualdade social. Então, quer dizer, para aquelas pessoas que mais precisam, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, né, que mais precisam da política pública, ela defende e ela tem conseguido recursos de emenda, desenvolver projetos. Acabou de lançar agora a Frente Parlamentar em Defesa do Pantanal, ela é uma outra defensora também que está ganhando uma referência nacional defendendo o bioma Pantanal, né? O bioma Pantanal, na minha opinião, junto com o bioma da Amazônia, um dos biomas mais importantes do país. Patrimônio. O mundo todo reconhece isso e a gente precisava de uma parlamentar criando uma frente parlamentar sobre isso e colocando isso em pauta. Agora ela está defendendo a criação de uma lei federal em defesa do Pantanal. O governador Riedel também lançou a proposta de criar uma lei estadual em defesa do Pantanal. Ela já indicou o meu nome, que aliás eu agradeço muito a ela, ao governador Riedel, para eu participar dessa comissão que vai criar, que vai propor a lei em defesa do Pantanal. O governador Riedel já me disse que a indicação dela vai ser aceita e a gente está aí trabalhando nessas frentes, ajudando ela, trazendo a experiência adquirida todos esses anos que eu tive na gestão pública, para que o mandato dela realmente seja um mandato de muito sucesso, porque eu tenho certeza que o mandato da Camila, tendo sucesso, significa dizer que aquelas pessoas que mais precisam no Mato Grosso do Sul vão ser beneficiadas. Agora, é uma combinação perigosa. Ela é arrojada, ela é moderna, ela é sofisticada para o mundo de hoje, e você é tudo isso que a gente falou agora há pouco, você é capaz de transformar muitos sonhos em realidade, né? Mato Grosso do Sul, ele é um pouco controverso, né? E aí eu vou entrar na questão de Campo Grande. Quando ele quis ousar, e ele estava insatisfeito com a sua realidade, né, com tudo muito clichê, em 98 ele aposta num governo do PT. Foi, se não me engano, acho que o segundo estado do Brasil a fazer isso. E aí o governo do PT traz um monte de coisa diferente e desafia governos posteriores a não voltarem a ser o que eles eram antes de 98. Nitidamente o PT ele mexeu com o establishment. Cidades como Dourado já foram governadas pelo PT. Corumbá já foi muito bem governada pelo PT. A gente tem a questão lá do interior do estado, de Mundo Novo, onde lá a Dorcelina foi também um marco
para muita coisa, não só para governo, mas do jeito da política acontecer naquela região a partir do PT. Porém, Campo Grande, o PT nunca teve uma chance de disputar em pé de igualdade, porque falam que o público de Campo Grandense é conservador e tudo mais. Campo Grande está caminhando para 1 milhão de habitantes e é uma cidade que ela não dá conta dos seus problemas. E de problemas que estão aí assim no nariz da gente. Vamos botar assim, só numa conta rápida. Transporte coletivo. Você tem uma questão de moradia, de favelização, né? O trânsito, né? A gente tem problemas para organizar o nosso trânsito. É muito difícil você sair de um lugar e para o outro. Isso afeta toda a classe social, todo tipo de carro, o carro do burguês, o carro que não é, sofre nesse trânsito. E aí, com isso, vem a reboque, questão de segurança e, principalmente, eu acho que o maior drama de Campo Grande, aí você é um cara que olha tudo numa outra visão, queria saber a tua opinião, é a perspectiva. Parece que a gente travou no tempo, né? E aí viemos aí de uma década difícil, né? Uma retomada um pouquinho melhor das coisas a partir de 2017, que foi muito prejudicada pela pandemia, mas há uma retomada de autoestima e tudo mais. Mas a cidade precisa olhar para frente, né? E aí o mundo inteiro está numa velocidade incrível avançando. Como fazer para essa cidade ter perspectiva e talvez justamente no momento desse, onde a discussão ela fica mais ampla, mais técnica, mais propositiva, que seja, quem sabe, a melhor chance para o PT competir em pé de igualdade com quem seja qualquer um interessado em governar Campo Grande. Olha, aqui, Campo Grande metrópole. Já é uma metrópole, né? Aqui eu vou defender o que a deputada tem defendido. Esse momento não é um momento específico para estar discutindo nomes, sim, mas sim discutindo projetos. Sim. Tá? Qual o projeto que a gente quer, né, para a cidade? Que projeto que a gente quer para a cidade? Que projeto que a gente entende que, se for implantado, vai resolver esses problemas que você levanta, além de outros? Tá? Então, acho que agora, nesse momento, a ideia é como que a gente resolve esses problemas. Vamos pensar em projetos. E aí, num segundo passo, a gente tem que pensar quem tem capacidade para desenvolver esses projetos, para fazer com que esses projetos aconteçam. E aí eu quero defender aqui uma tese, independente de nomes. O próximo projeto de Campo Grande, a partir de 2024, e aí, sociedade campograndense, pensem sobre isso, ele precisa ser inovador. Não tem como não ser, né? Moderno. Abrir mão disso, imagina, vai ser mais 4 anos que vai ficar pedalando. Nós precisamos eleger um prefeito no ano que vem que tenha projetos inovadores, que tenha projetos de modernização da cidade. Ou prefeita, né? Tem a chance grande de ser uma prefeita também. Quando eu digo prefeito... no plural, né? No plural, sem pensar nessa perspectiva aí de homens ou mulheres, mas um prefeito ou uma prefeita, independente do gênero, é importante que essa pessoa ela tenha um projeto que veja a cidade de Campo Grande de uma maneira mais inovadora, moderna, que a tecnologia esteja envolvida em todos os projetos específicos, que a gente tenha uma política pública de esporte e lazer com inovação em tecnologia, que a gente tenha uma política pública de saúde com inovação em tecnologia, de educação, de mobilidade urbana, enfim, todas as políticas precisam ter como pauta principal a inovação, a tecnologia e a modernidade dessa cidade. É esse o aspecto que precisa ser levado em consideração na próxima eleição. Então eu falo, cidadão campograndense, verifiquem aquele candidato que tem esse projeto como sua pauta principal, porque esse, sendo um homem ou sendo uma mulher, essa pessoa é a pessoa que deve e que merece assumir a nossa cidade no ano que vem. Rodrigo, você é um cara muito competitivo e também inteligente e tal. Qual que era a sensação que você tinha, ou conversando também com outros colegas secretários na época, quando você estava na Prefeitura de Campo Grande, de às vezes viajar, ir para um outro grande centro e ver a gente atrasado? E aí correr atrás, tipo assim, contra esse atraso, como aconteceu o que você falou do Parque Tecnológico, mas de tantas outras situações. Campo Grande, assim, a gente também não pode ficar na zona de conforto. Tem várias situações que a gente, se não cuidar, a gente vai adquirir um atraso gigante e que vai interferir na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico daqui. Mas olha, eu como gestor sempre tive essa tese. Você fazia muito intercâmbio, né? Pegar telefone, ligar. Exato, porque se você tem uma experiência bem-sucedida em outro lugar,
e que você pode pegar essa experiência, obviamente fazer as adaptações necessárias e trazer para você, esse é um aspecto fundamental. Para quem inventar a roda de novo, se a roda já existe. Sim. Você está falando, eu me lembro de uma situação que aconteceu lá atrás, quando a gente começou a conversar, quando o governador Zeca me convida para ser o presidente da Fundesporte, secretário de esporte da época. Eu tinha 29 anos, não tinha experiência na gestão nenhuma, zero experiência de gestão, era a época que eu estava começando. Eu era professor da Universidade Federal, professor substituto lá, e estava iniciando a minha experiência na academia, mas na gestão pública nenhuma. Tá? O que eu fiz? Fiz um levantamento, que cidades e estados que mais tinham políticas públicas de esporte e lazer bem avaliadas, bem sucedidas. E verifiquei que Porto Alegre era uma das cidades que mais tinha esse desenvolvimento. Descobri quem era secretário de Porto Alegre, que aliás é minha amiga até hoje, a Regiane Pena Rodrigues. Entrei em contato com ela, me apresentei, pedi para ir para lá, ela falou pode vir. Eu acabei ficando lá uns 10 dias, conhecendo o funcionamento, entendendo o que dava errado, o que dava certo, ela me dando todas as dicas e tal. Então eu trouxe de lá, e depois de outros estados e outros especialistas na área, essas experiências bem-sucedidas. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Se você tem dúvida no desenvolvimento de alguma política, de algum projeto, procure saber se essa experiência já foi bem sucedida em algum outro lugar. Se já foi, vá conhecê-la. Obviamente que você vai precisar fazer algumas adaptações, mas faça as adaptações, mas traga o que já deu certo. Por exemplo, você falou da questão do transporte público. Eu tenho defendido essa tese. Algumas prefeituras do Brasil já lançaram a tarifa zero. Por exemplo, Maricá, no Rio de Janeiro, é uma das primeiras cidades que lançou a tarifa zero. Quer dizer, hoje em Maricá, o transporte público é gratuito. Não só para o estudante, para o idoso, não, para toda a população. Eu acho que o próximo prefeito de Campo Grande tem que pensar nessa possibilidade. Eu sei que não é uma coisa simples, eu sei que é uma coisa que depende de recursos financeiros, mas eu acho que é um projeto que merece ser, sim, pensado, analisado, e que, quem sabe, Campo Grande possa ser também uma cidade que ofereça a tarifa zero para o cidadão campograndense. Olha que ideia legal, mas vale a pena vocês mergulharem nela, né? Mas desafiado pela vereadora do PT, Luísa Ribeiro, que conversou comigo sobre o que eu tinha defendido do tarifa zero ano passado, né? Ela falou, a ideia é boa, mas precisa melhorar. Eu falei, tá bom, vou melhorar. E fui estudar e tal, entrando em cálculos e cálculos, porque os cálculos eles não são muito acessíveis, né? Dentro do que se tem acessível, uma constatação foi dada, que é interessante. Campo Grande, no sistema, ele é concêntrico, por conta dos terminais. Então, é periferia terminal, terminal centro e centro-centro. É a forma como ele é feito o sistema. Quem que é o mais punido em tudo isso? O mais pobre. Aonde que está o mais pobre? Ele está lá no cantinho do concêntrico, né? Ele está na última camada, na mais externa. Periferia terminal. Periferia terminal. Ele é o mais punido porque ele, além dele ser o mais pobre, ele precisa pagar para ir até o terminal. Esse passe ele paga. Se isso fosse liberado para ele chegando até o terminal, do terminal para qualquer outro lugar é gratuito. Então, atingindo pelo menos essa camada mais pobre, que é quem mora mais longe e quem pagaria mais caro no Uber, se fosse bicar o transporte coletivo, a gente já atinge aí pelo menos umas 80, 90 mil pessoas em Campo Grande. As que mais precisam. As que mais precisam, que naturalmente também vão estar no cadastro, de cadastro social, né, tudo mais, e que consultadas, elas naturalmente, você abre uma convocação onde você mora, em tal região, venha cá e faça uma carteirinha diferente, tal, igual você tem a carteirinha de estudante, tudo mais, esse cara faz e ele roda. Agora, tipo assim, é que nem o posto de saúde. Nem todo mundo vai no posto de saúde. O cara quer ir no hospital da Unimed, quer ir em outro lugar, à vontade, irmão. O posto de saúde tem que estar lá para atender quem precisa. Né? A escola pública, nem todo mundo vai colocar o filho na escola pública, mas a escola pública tem que ter qualidade para quem precisa. O transporte público, ele precisa não abrir mão desse cliente, entendeu? Que é o cliente mais dramático dele. Né? E é o que acaba acontecendo quando ele fica muito precário. Né? Que nas grandes cidades, nas pequenas e médias cidades que deram certo, esse cliente foi o mais satisfeito. E foi onde se mostra o case de felicidade, da coisa ampliando, é justamente nele, que ele deixa de impactar na comida dele para andar de ônibus e ele pode sobrar uma graninha a mais. Mas você vê, né? Olha só. Uma ideia simples, tá? Mas veja bem, quando você faz um estudo, como você acabou de nos relatar aqui, você levanta uma possibilidade concreta.
Quem sabe um projeto de tarifa zero não comece dessa forma? Não vai começar do empresário, vai ter que começar ou da população, de quem pensa nela, e aí o PT tem essa vantagem, que o foco da política do PT é na população, é na justiça social, ou vai começar do governo. Não tem outra forma. O empresário não vai propor isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é possível, fizemos um levantamento financeiro e não é possível ter a tarifa zero no primeiro momento para toda a população, para todo o transporte, ok. Mas é possível pelo menos para esse setor? A gente não pode começar com etapas, que o projeto da tarifa zero tem etapas, durante tantos anos nós vamos começar com esse setor. Sim. Passado mais alguns anos para esse outro. E aí, num futuro próximo, a gente está com a tarifa zero para toda a população? Essa é uma alternativa. E será que se a gente não resolver a vida desse cara que está lá mais longe, não vai fazer bem para a gente de alguma forma? Eu acredito que sim. Alguma coisa fica bem, né? Porque ele precisa muito, né? Bom, na minha época, lá eu lembro antigamente, você tinha os ônibus vermelhos, né, que eles saíam acho que do terminal, né, e aí eles iam para outras áreas da cidade, mas os que eram azul, eles vinham do bairro para o terminal. Então, esses azuis aí, que se eu não me engano são 80 linhas, libera para essa galera. Pois é. Entendeu? Ah, mas o cara vai vir muita gente no centro, vai ser igual na época do ônibus gratuito, que tinha lá, que o tal prefeito botou, que era um domingo no mês. Isso. Peraí, cara, a gente não está falando de um domingo no mês, a gente está falando do cara ter o direito de ir e vir na cidade dele, para trabalhar, para ir no médico, para tudo mais. Não tem comparação, né? Inclusive vai ser bom empresário, porque você vai ter a certeza de que o teu funcionário vai chegar no momento certo, vai chegar feliz, vai chegar descansado. Então, quer dizer, é bom para toda a sociedade. Agora, por exemplo, assim, olha como que até o consórcio ganharia. Esse sujeito que ele está parado, às vezes fica restrito na região dele, só vai ficar até com dificuldade de emprego, né? Porque ele fica muito geográfico ali. Ele resolve começar a sair dali, ir para outras áreas. Para ele voltar, ele vai ter que pagar numa situação dessa. Perfeito. Quer dizer, aquele gasto de passe que não tinha antes, até ele chegar no terminal, porque no terminal ele consegue de graça, porque para a região dele é de graça. Pronto, o cara também acaba adquirindo um passe a mais. Mas assim, a cidade é feita para ser vivida, para ser contemplada em várias situações. E a gente sabe a dificuldade que é, o privilégio que é quem consegue trabalhar perto de casa. Nem todo mundo consegue. O que não dá é o cara ficar, às vezes, meses sem ter um emprego, né? A gente sabe como que é o drama da conta chegar, né? Sendo que muitas vezes ele não está conseguindo aquele emprego porque não tem a questão do transporte pesa. Assim, como qualquer projeto que precisa ser desenvolvido para criar uma política pública, esse é um projeto que precisa ser analisado, precisa ser estudado, como a gente estava falando há pouco. Técnicos debruçarem sobre ele, como a gente estava falando há pouco, verificar locais onde ele já está funcionando, é bem sucedido, como que eles fizeram lá? Por que é possível fazer lá e não é possível fazer aqui? Então, como o exemplo que eu acabei de dar também, nesse primeiro momento não é possível para todo mundo, mas vamos começar por etapas? Quais fases, né? Por exemplo, assim, Campo Grande tem 26 CRAS. Então, da onde tem CRAS, você vai para o terminal de graça. Pronto, da onde tem CRAS é onde geralmente precisa. Sim. Pronto, o cara vai lá, resolve. Criar essas alternativas. Então, esse é um exemplo de vários outros exemplos que a gente precisa se debruçar e pensar que esses projetos podem sim ser implantados na nossa cidade, se Deus quiser, na próxima gestão, porque eu tenho certeza que a população campograndense vai escolher o melhor nome, seja um homem, seja uma mulher, e que esse nome, como eu já falei, tenha como base, pauta de seus projetos, a inovação, a tecnologia, a modernidade. Agora, Campo Grande também é um baita de um laboratório, né? Até para finalizar essa entrevista, porque o que dá certo em Campo Grande, as cidades do interior tendem a copiar, né? Você sente um pouquinho de vontade de muita coisa que deu certo naquele período de 2016 até 2022 ser também replicado por outras cidades? Porque são coisas experimentadas, aprovadas, né? Ratificadas ali, que a gente sabe que naturalmente daria certo também em Três Lagoas, daria certo em Dourados, daria certo em Ponta né? E que muitas vezes não acontece por conta da política, né? Quando a política às vezes serve de barreira. Não, a Mato Grosso do Sul tem uma característica que é quase única no Brasil. Como você falou, o que acontece em Campo Grande replica no estado inteiro, né? A gente brinca que tem aquele ditado que diz, né? Os tambores que são batidos em Campo Grande são escutados no resto do estado. E políticas públicas bem desenvolvidas em Campo Grande merecem sim serem replicadas para todo o estado. Por exemplo,
Por que o movimento a Campo Grande também não pode ser o movimento a Dourados, o movimento a Ponta Porã, o movimento a Corumbá? Por que o sistema campograndense de esporte e lazer, que como eu estava falando, virou uma referência para o país, não pode ser colocado, implantado também nas nossas cidades do interior? Isso é uma tese que eu vou defender. Eu já estou defendendo com a deputada, e agora a deputada é federal, ela tem acesso a todos os municípios do estado, que a gente possa pensar em propor políticas públicas para que os nossos próximos gestores, ano que vem é um ano que há uma mudança, né? Os nossos prefeitos, aqueles que têm direito à reeleição, podem continuar, aqueles que não têm direito vai entrar outra pessoa, mas quer dizer, nós vamos ter uma nova gestão a partir de 2025, que a gente nessa próxima gestão, nessas próximas gestões do estado todo, a gente possa ter políticas que sejam inovadoras, modernas e que principalmente pensem na melhoria de vida da população, principalmente daqueles que mais precisam. A competição do quanto melhor, melhor, né? Quanto melhor, assim, melhor. Quem fizer melhor, leva, né? Quem tiver o Rodrigo Terra e fazer dar certo, sai na frente. Obrigado, viu? Obrigado. Eu um que grande agradeço prazer. a oportunidade de a gente bater esse papo aqui, conversar. Eu acho que nós tocamos em pontos bem importantes e é importante que as pessoas vejam essa nosso bate-papo, porque nós tocamos em pontos que são fundamentais para o desenvolvimento das cidades, seja daqui de Campo Grande ou seja das cidades do interior, como você acabou de falar. Fica até um registro também, porque assim, eu não consegui falar isso durante a entrevista, sempre me refiro ao professor Rodrigo Terra, né? Então a vantagem de ser um professor é justamente de ter esse apelo de pesquisar, de olhar, de checar, de fazer algo com sustentabilidade, que é o que pautou tua carreira até hoje e com certeza vai pautar cada projeto que você tiver envolvido, né? Que é um critério que a gente espera na política em várias situações, né? Porque quando não é feito dessa forma, é tudo muito frágil, né? Então aí são escolhas que elas duram pouco tempo, né? E acabam não sendo a política de Estado. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, é muito importante quando você consegue juntar o conhecimento da academia, e aí eu tive essa oportunidade de fazer até o doutorado, né? Então, quer dizer, tenho essa experiência da pesquisa, do estudo, tá? Com a possibilidade de implantação da política pública. Então é importante você juntar esses dois aspectos, o técnico ligado à pesquisa, ao conhecimento, ao estudo, com a política pública sendo implantada. Então é importante que os gestores pensem nisso, que seus técnicos, seus secretários, seus presidentes de fundação... Até apostar na capacitação dessa galera, né? Que tenha capacitação, que tenha não só a oportunidade de ter conhecimento político, que é importante também, mas que eles também tenham conhecimento técnico, que eles também entendam como que funciona para você pesquisar, estudar, levantar dados para isso ser colocado em prática nas suas políticas. E eu espero que as nossas administrações caminhem nessa direção. E como eu falei, repito mais uma vez, sendo até insistente, o nosso próximo gestor, seja um homem ou seja uma mulher, ele precisa ter essa vontade de ter como pauta principal uma gestão inovadora, moderna e baseada na tecnologia. Isso vai fazer com que Campo Grande realmente se torne uma nova cidade. E acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também tem muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.